Oi, oi, eu sou o Cisueito, esse é o canal Divã e a Estante e hoje nós vamos falar sobre esse livraço Oliver Kittredge, de Elizabeth Strout. Gente, que livro! Eu amei tanto que eu tive que vir falar sobre ele com vocês. Inclusive porque eu já tô namorando desde o início do ano, fazer um projetinho de leitura para todos os livros ganhadores do Pulitzer de ficção. Vamos falar primeiro sobre o projeto. O que eu estou pretendendo fazer? A leitura dos livros ganhadores do Pulitzer de ficção. E por que eu não escolhi o Nobel? Porque o Nobel, ele premia os autores, ele premia o conjunto da obra. E o Pulitzer, ele premia o livro. Então, eu resolvi listar, vou mostrar para vocês a lista dos últimos livros vencedores do Pulitzer. Não apenas os vencedores, mas eu também listei aqui... Ah, gente, derrubei tudo. Listei aqui os indicados. Em princípio, eu vou tentar ler os vencedores. Mas aí eu vou também, se rolar tudo bem, eu vou lendo os indicados também. E eu vou priorizar, vou fazer meio assim, sem ordem, vou ver o que eu tô a fim de ler, o que tem tradução, tá? Vou priorizar o que tá traduzido, lançado no Brasil, e aqueles que foram os vencedores. E aí eu comecei, então, com esse daqui, que é Oliver Kittredge, que foi o vencedor de 2009. Então, tá bem aleatório assim, tá? O ano em que ganhou. Não vou seguir ordem nem regra, vamos fazendo do jeito que dá. Vou fazendo uma playlist com todos os vídeos destes livros. Então, vamos começar. Essa é uma autora, Elizabeth Strout, é uma autora norte-americana. Esse livro aqui foi lançado nos Estados Unidos em 2008 e aqui no Brasil pela Companhia das Letras, olha só, em 2018, ou seja, 10 anos depois, muito tempo depois. Como eu disse, ele ganhou o Pulitzer em 2009. E algumas pessoas dizem que esse livro é um livro de contos, mas eu não sei se eu concordo que ele seria um livro de contos. Mas também não sei dizer se ele é um livro de romance, não. Vou explicar para vocês por quê. Esse livro ele tem 13 capítulos ou 13 contos. Porque as histórias, elas são distintas, né? Elas não seguem um mesmo enredo. Elas não vão falando uma consequência, né? Um capítulo seguido de outro, contando uma mesma história. Cada capítulo ou cada conto, ela conta uma história que difere entre si, em tempo cronológico, em personagens principais. E o que a gente tem em comum entre todos eles? É essa personagem, a Olive. Então, essa personagem aqui é que seria o ponto central entre todos esses textos, né? Esses 13 capítulos. A Olive é uma mulher que começa no livro com uns 40 e poucos anos e no final do livro ela já tem 74 anos nesse último conto. Então, a gente tem ao longo desse livro aqui a história dessa mulher e dessa cidade chamada Crosby, no Maine, que é uma cidade muito pequenininha, com uma comunidade muito miudinha, onde todo mundo se conhece. E a Olive é uma professora de matemática da escola, lá parece onde todo mundo estuda, e prioritariamente os alunos dela são adolescentes, são jovens. E ela é muito envolvida, né, com essa comunidade, com esses adolescentes. Ela gosta muito dessas crianças que foram alunos dela. Mas a Olive não é uma pessoa comum.
ela tem uma personalidade muito difícil, é uma mulher muito grande, ela é muito alta, como se ela fosse assim, em todos os contos aqui em que ela aparece, né? Ela aparece como uma mulher maior daquele ambiente. Ela é muito rígida, ela é muito ríspida, muito grosseira. E, ao mesmo tempo, né, parece um pouco ambíguo dizer isso, mas ela também é muito sensível, ela consegue perceber o que a pessoa está precisando dela, o que a pessoa está passando, né? Ela tem um senso de humor muito bom, né? Até porque ela é muito grossa mesmo. Então, o jeito com que ela trata a si mesma, com que ela trata o mundo, às vezes é muito engraçado pra gente que tá de fora vendo. Mas a Olive, ela é meio durona, né? Ela ajuda muito as pessoas, mas desse jeito dela, assim, meio durão. Então, ela tem uma imagem muito forte. É uma mulher que se veste de uma forma muito prática, né? Então, a gente tem essa mulher aí como o centro de uma teia, né? O livro vai construindo, então, uma teia de relatos de diversas pessoas dessa cidade, Crosby, ao longo desses 30 anos, em que a Olive é o centro dessa teia de relatos. E não o centro, eu quero dizer, como a personagem principal de todos os contos, não. Ela pode aparecer como personagem principal, pode aparecer como personagem secundária, ou pode aparecer apenas como uma menção. Porque a gente tem aqui uma série de histórias de outras pessoas que vivem nessa cidade, e cada uma com seus dramas, com suas dificuldades e tal. Mas vamos falar um pouquinho mais, né, sobre a própria autora e sobre o livro. Esse daqui é o terceiro romance, então, dessa autora, Elizabeth Strout. E eu tenho aqui em casa, que eu comprei na semana passada, depois que eu fiquei apaixonada por esse livro, eu resolvi comprar um outro que eu vi lançado já e divulgado, que é Meu Nome é Lucy Barton. Já vi crítica de uma pessoa dizendo que não achou ele tão maravilhoso assim, mas este mês, no dia 28 de fevereiro, vai ser lançada a continuação deste livro aqui, gente, depois de tantos anos, lançado no Brasil em 2018, chega então, no dia 28 de fevereiro, o segundo livro, que se chama Mais Uma Vez Olive. Eu procurei na Amazon e a gente tem outros livros também dessa mesma autora. Tem um que chama Entre Irmãos, tem outro que se chama M. Isabelle. Esses estão disponíveis para compra lá. Eu vou ver se eu consigo comprar. Vamos ver como é que vai ser a leitura desse. Mas esse, Mais Uma Vez Olive, que é o segundo, a continuação, eu já comprei na pré-venda. E tem um outro chamado Tudo é Possível, gente, que ele é super esgotado e ele tá caríssimo, usado. E vamos ver, vai que com o lançamento, né, do Mais Uma Vez Olive, esse negócio engrena e a Companhia das Letras resolve relançar esse Tudo é Possível de novo. Enfim, vamos ver, estou animada. A Catarina vai colocar aí a foto, né, da capa do segundo livro aqui, né, o Mais Uma Vez Olive, para vocês verem. Então, a gente tem aqui, né, eu já disse que esse livro se passa ao longo de 30 anos, então, o que acontece, né? Acontece que essa mulher, a gente vai percebendo toda uma trajetória dela e também das pessoas da cidade em se tratando do envelhecimento, da solidão, da morte, da debilidade, da passagem do tempo. Mas não apenas isso, né? A gente tem umas questões aqui de expectativas frustradas em relação aos filhos, aos netos. O que a Olive faz com tudo isso? Porque a Olive aqui no início é uma mulher casada com o Henry, e ele é um farmacêutico, e ambos têm um filho só, que é o Christopher. No início, né, ele já é um jovem adulto e vive com eles, né, vive com os pais. E o primeiro conto aqui, que se chama Farmácia, aborda mais o Henry, né, o Henry.
e ele com a funcionária dele lá da farmácia, e fala um pouco da Olive também, da relação com o casamento deles. E ao longo dos outros contos, a gente vai vendo esses ressentimentos, né? Com o próprio casamento, do Christopher com ela. Então é uma situação bem difícil, né, que a gente vai enxergando e que não é exclusiva desses personagens. É uma situação que a gente enxerga na vida de muitas pessoas que a gente conhece, às vezes até na nossa própria vida, né? O próprio Christopher, sendo filho único, né, a Olive deposita uma expectativa muito alta nesse menino, né? E constrói com as próprias mãos. Ela e o Henry uma casa para ele, planta as flores, e esse filho resolve se casar com uma mulher de quem ela não gosta muito, e depois ele se muda para outra cidade. Então ela vai tendo que lidar com essas expectativas frustradas em relação a esse filho, né? E esse filho também em relação a ela. Como eu disse para vocês, nessa cidade todo mundo se conhece, mas não tão profundamente, né? É um conhecimento superficial. Você sabe, por exemplo, num dos capítulos aborda a pianista do bar, e aí a gente sabe, né, tá todo mundo lá frequentando o bar, a própria Olive tá indo jantar naquele bar num dia, mas a personagem principal é a pianista, que todo mundo conhece. Num outro, tá abordando uma pessoa que tá fazendo o velório do marido, e aí por aí vai, né? A gente vai, então, percebendo os dramas, as questões, as dificuldades das pessoas e de suas famílias, e que são questões de todas as famílias, né, gente? Não é que todas são iguais, mas no fundo todas são iguais. Todos nós vivemos os mesmos sofrimentos, cada um à sua maneira, mas a gente vive as mesmas dores, né? A mesma solidão, a mesma debilidade, a morte que chega em todas as famílias, né, a sensação de abandono. E outra coisa que é bastante legal também aqui é que a gente tem uma narrativa com o discurso indireto livre, que cada vez a gente vê uma narrativa a partir do ponto de vista de um personagem ou mais personagens, pelo da Olive e pela das outras pessoas também. Então, às vezes a gente percebe que alguém não gosta da Olive, outra pessoa que gosta dela, ela, o que pensa a respeito das pessoas, o que alguém pensa a respeito dela, que é tão diferente. Então, às vezes, assim, ela fala, porque fulano nunca soube disso que eu pensei a respeito dele. E aí a gente está vendo que fulano sempre soube, ou sempre sentiu que ela pensasse aquilo a respeito dele. Então, assim, a gente consegue ver toda essa história desse emaranhado de sentimentos, de afetos, de vidas, pela perspectiva, assim, como se a gente estivesse meio à distância, sabe, da história. E um pouco disso que se passa na cabeça da Olive acaba sendo um pouco fantasioso, né? A gente vendo pela perspectiva à distância, como se a gente fosse alguém que enxerga tudo, né? Soubesse de tudo. A gente vê o que é fantasioso, o que não é. E como a Olive é uma personagem muito complexa, muito difícil, e que ela vive, às vezes a gente concorda com ela, às vezes discorda, a gente fica com raiva dela, às vezes a gente fica com pena, apesar de que é difícil ter pena dessa personagem, que ela é muito durona, mas a gente vai vendo, né, com o passar do tempo, as vulnerabilidades, né, dela. É muito fácil com que a gente se envolva com esse livro, né? Com que a gente vá sentindo, se envolvendo, e quando você vê, você já está completamente enlaçado pelas questões. Eu digo a você assim, que eu gostei muito de todos os relatos,
das outras personagens. Mas quando aparece a Olive, aparece a sua família, é a parte que eu mais fiquei envolvida. Porque é uma mulher real, sabe? É uma mulher que não é uma mulher de livro. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A pessoa está muito, né? Assim. Inclusive, este livro aqui inspirou uma série da HBO em 2014, em que a Frances McDormand fez o papel da Olive. Catarina vai botar a foto aqui. Foi uma minissérie, gente, de 4 capítulos, e eu vou dar um jeito de assistir, porque disseram que é sensacional, e eu quero assistir antes da chegada do segundo livro aqui, que chega no final do mês, e eu já tô avisando a vocês para que vocês consigam ler esse livro e comprem logo próximo no pré-lançamento, para vocês embarcarem nessas vidas aqui, porque não é qualquer coisa não, gente. É muito, muito interessante. Eu não sei se eu já disse para vocês aqui nesse vídeo, mas a Olive, ela tem um olhar sobre o mundo que é muito engraçado também. Não tenta ser engraçado, não. É engraçado porque é. Sabe quando a pessoa ela é tão diferente, ela é tão rude, ela faz coisas às vezes tão equivocadas, que ela chega a ser engraçada? É esse o tipo. Gente, a gente tem aqui episódios tão dramáticos e outros episódios relativamente banais, assim. Enfim, não temos tantas coisas banais, não. Eu acho que cada episódio a gente tem coisas muito sérias acontecendo, né? O pai da Olive, ele se suicidou, então nós temos questões, assim, de depressão, de muito sofrimento psíquico ao longo de todo o livro, com diversos personagens. Temos as relações pais e filhos em diversos momentos. Temos amores não correspondidos, questões da infidelidade. A própria Olive e o Henry, eles viveram uma relação, né, matrimonial, ao mesmo tempo tão ríspida, tão dura e tão afetuosa, tão doce. Gente, que só vocês, lendo o livro, poderiam entender o que eu estou falando. Isso aqui é um livro com uma complexidade tão grande, ele é tão especial. Então, como eu estava dizendo, a Olive, ela não é personagem principal em todos os contos, tá, gente? Tem alguns em que ela é, sim, que fala do Christopher. Tem um deles em que há o casamento do Christopher, e aí ela faz umas coisas muito loucas no casamento. Tem outro em que ela tem uma situação do próprio Henry com alguém, tem ela cuidando do Henry, tem ela, enfim. Mas a maioria, digamos assim, ela é uma personagem secundária ou até só mencionada. Nem sempre ela aparece como uma personagem principal. Por isso que eu não sei dizer se são contos ou se é um romance. Eu não saberia conceitualmente dizer. Mas eu ouvi dizer que são contos, mas não sei. Uma coisa que eu senti é que ao longo do livro eu fui fazendo meus próprios julgamentos sobre as personagens e sobre a própria Olive, né? Então, assim, a gente vê essas pessoas, a Olive, dando suas opiniões sobre as pessoas, as opiniões das pessoas sobre ela e sobre os acontecimentos, ela preocupada com o que as pessoas pensam dela. E eu também fazendo julgamentos e avaliações dessas situações e dessas pessoas também a partir da minha própria bagagem, né? Da minha própria vida. Então, é como se eu estivesse morando nessa cidade, né? Como se eu também fosse de Crosby, se eu soubesse, assim, quem são, como se eu fosse uma vizinha ali e que eu estivesse vivendo também esse ambiente. É isso, gente. Então, é um livro muito interessante, muito, muito bom, muito realista. É muito de ressentimento, não é um livrinho facinho, não é um livrinho mimimi, tá? Como quase nada que eu leio, eu dificilmente leio alguma coisa assim, mimimi. E o próximo livro que eu vou ler para esse projeto, aí lendo os Pulitzer, vai ser esse daqui, Reformatório Níquel,
que foi o vencedor de que ano, gente? Espera aí que eu vou ver aqui. Que foi o vencedor de 2020. Então, vou ler aí com calminha. Vamos ver que dia que esse vídeo sai. E quando sair, espero que vocês curtam. Espero que vocês curtam este vídeo. Que vocês comentem comigo aí se você já leu esse livro, se você assistiu a série, se vocês recomendam a série. Fala um pouquinho mais pra mim. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!